Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. Episódio 3. Autonomia, movimento livre e o brincar na abordagem Pickler. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio da temporada M. Pickler, aqui no nosso podcast sobre as abordagens participativas na educação infantil. Eu sou a Suelen Flores e conto com a participação das minhas companheiras de aula, Fernanda Siche e Maria Eduarda Brotti. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Oi, tudo certo. Sabemos que M. Pickler compreende que os princípios básicos para educar uma criança estão relacionados com a autonomia e o movimento livre das mesmas. O que vocês pensam sobre isso? Pickler sempre se preocupou com o desenvolvimento e as necessidades da criança, mas ela sempre se apoiou na observação para descobrir tudo isso. O trabalho e as observações da pediatria permitiram que o desenvolvimento motor autônomo da criança, um dos pilares da sua abordagem, fosse minuciosamente trabalhado e descrito como podemos ver nos princípios picklerianos. Como já desenvolvemos esse assunto nas conversas anteriores, posso dizer que a valoração positiva da atividade autônoma da criança, baseada em suas próprias iniciativas, o famoso movimento livre, é uma aspiração constante ao fato de que cada criança, tendo uma imagem positiva de si mesmo e seguindo seu grau de desenvolvimento, aprenda a conhecer sua situação, seu entorno real, os acontecimentos que a afetam, o presente e o futuro distante e, a partir disso, desenvolver sua autonomia tão importante para o desenvolvimento. Isso, como já conversamos antes, segundo Pickler, sendo o adulto de suma importância para o desenvolvimento do bebê, ele ter o cuidado de não intervir de modo direto, precipitando de maneira equivocada movimentos e resultados, desrespeitando a autonomia dos movimentos da criança. Toda intervenção direta pode ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. O adulto deve procurar sempre proporcionar à criança roupas confortáveis, as quais não interfiram na sua movimentação. E, além da importância dos laços de afinidade que discutimos nos outros episódios, ele sempre deve permitir que as crianças tenham espaço ao ar livre, para que elas possam brincar e desenvolver laços com as outras crianças. Trata-se de uma concepção em torno do bebê, que é um sujeito competente. Mas é preciso também que ele esteja em um ambiente seguro, que não ofereça riscos e perigos. Exatamente. Não se trata de deixar o bebê ou criança pequena sozinha. O adulto não precisa estimular a criança, pois se o ambiente estiver bem preparado, esse espaço será um convite para que o bebê explore os brinquedos, objetos e outras crianças. Um chão seguro e estável é a base para que ele se sinta em confiança para aos poucos explorar novas posturas. Por exemplo, o bebê repete inúmeras vezes em diferentes momentos movimentos que estão despertando sua curiosidade. Outro ponto importante é o encorajamento e a manutenção da saúde física da criança. A manutenção desses cuidados básicos da criança é primordial. Uma coisa está ligada à outra, para que ela possa brincar bem, adquirir posturas diferentes no seu desenvolvimento, estar bem fisicamente, bem alimentada, dormir bem e com uma boa higiene. Pensar a dimensão da autonomia é pensar em um sujeito que age, e não em um sujeito que somente reage, mas que tem capacidade de ação, que está ligado à iniciativa do decidir e de participar. É neste momento que o adulto abastece a criança para que possa brincar sozinha. É o momento em que o adulto e a criança estabelecem um diálogo. Um momento rico nas relações envolve desejo, cuidado e respeito. Bom, já que vocês tocaram nesse assunto, o que a abordagem Pickler-Locke diz sobre o brincar da criança? Pois então, é preciso disponibilizar brinquedos que despertem naturalmente a curiosidade e o prazer de agir do bebê. O primeiro brinquedo de exploração e descoberta pode ser um pequeno lenço quadrado de bolinhas, por exemplo, pois, sendo leve, o bebê consegue manusear o lenço
trazê-lo para perto do rosto sem se machucar, fixar o olhar nas bolinhas e repetir diversas formas de interagir com ele. Em um primeiro momento, o bebê brinca com o seu próprio corpo e explora o rosto do adulto ou as suas próprias mãos. Olhar e estar perto pode ser uma grande riqueza para a sua construção psíquica e sentimento de ser alguém. Em um segundo momento, o bebê começa a interagir com brinquedos. Uma pequena bola que seja fácil de agarrar, as figuras de pano ou de pelúcia, algumas bacias leves, pequenos potes brilhosos que acabam servindo de espelho, alguns potes de brincar de esvaziar e depois de encher, esconder e aparecer com um pano ou lenço, coisas simples. Exatamente, e é por meio desses brinquedos que a criança pequena vai começar a interagir com o outro. São pequenos encontros, quando ela já se desloca no espaço e tira a bola da mão do colega. No princípio, a criança pequena suporta que o objeto seja tirado de sua mão. Mais tarde, ele será alvo das primeiras disputas e conflitos. Uma dica boa para amenizar essas disputas é ter vários brinquedos idênticos. Se houver apenas uma bacia ou bola para o grupo de crianças, a probabilidade de surgir disputas é grande. Tendo uma variedade do mesmo objeto, surgem alternativas e a possibilidade de brincar junto, cada um com o seu brinquedo. Entendi. E vocês, já ouviram falar no protocolo Pickler? Duda, pode nos falar um pouco mais sobre ele? Claro. Esse protocolo é feito por base de regras, observando a particularidade de cada criança. Ele é regido no sentido de ter sempre a construção de uma segurança afetiva. É isso aí, Duda. Todo gesto que vai fazer é preciso ser delicado. É uma regra rígida para que a criança também seja precisa em contemplar a questão da atividade autônoma. Como pegar no colo, deve ter o cuidado de se permitir com segurança que a criança tenha visão e livre movimento. É de nossa cultura, por vezes, querer superproteger o bebê ao pegá-lo no colo. Por exemplo, bloqueando assim quase todos os seus movimentos. Outro exemplo é a ideia de que muitos adultos acham que o brincar ao ar livre pode ser perigoso, o que é prejudicial para o crescimento e desenvolvimento sadio das crianças. Verdade. Ao assumir o seu posto no orfanato, em um contexto social carregado de tragédias devido aos horrores da guerra, a Pickler percebeu que as crianças que viviam ali, em sua maioria órfãs devido ao conflito social e político, careciam de adultos que as fizessem se sentir seguras de si, que viessem a desenvolver laços de afinidade e laços duradouros. Pondo em prática todo o seu conhecimento adquirido nos anos de exercício de sua profissão, ela passou a orientar e dar uma formação para as pessoas que trabalhavam com as crianças. Isso mesmo, gurias. Pickler tinha o dom de observar, olhar com atenção para descobrir o que não sabemos sobre a criança, olhar o grau de desenvolvimento em que essa criança se encontra. Observar é uma atitude de cuidado. Não significa apontar o que precisa ou não fazer. É importante sabermos o que a criança faz, e não somente apontar o que ela não faz ainda. É esse olhar observador que Pickler nos instiga a ter, e nos mostra como é importante. A qualidade do cuidado significa qualidade no gesto, sem perder o olhar. Seu trabalho transformou o modo de pensar. A primeira infância se tornou referência para diversos profissionais que se dedicam ao assunto. Bom, meninas, quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês a respeito da abordagem Pickler-Locke e as suas contribuições durante a nossa temporada. Sim, gurias, foi muito bom o nosso bate-papo sobre Amy Pickler e contar com a companhia de vocês durante essa temporada. Muito obrigada pela parceria ao longo desse trabalho e eu quero agradecer também a todos que acompanharam essa temporada, os nossos episódios sobre a Amy Pickler, porque nós o elaboramos com muito carinho. Agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês, Fernanda e Maria Eduarda, e faço minhas palavras ditas por vocês. Grata a todos que acompanharam o nosso trabalho. Ele foi feito com muito afeto. Obrigada. Até a próxima.